A comissão entende que a empresa não demonstrou erro na análise técnica, pois, conforme estabelece o item 4.3 da resolução número 16/1999, que diz respeito a regulamento técnico de procedimentos para registro de novos alimentos ou novos ingredientes, qualquer informação ou propriedade funcional ou de saúde de um alimento ou ingrediente veiculada por qualquer meio de comunicação não poderá ser diferente em seu significado daquela aprovada para constar em sua rotulagem. A empresa argumenta que cumpriu a exigência técnica número 253819/11 no prazo estabelecido na resolução RDC número 204/2005, excluindo as informações irregulares no seu site. No cumprimento da referida exigência técnica, a empresa apresentou o espelho do site no qual excluiu algumas frases irregulares, porém incluiu o texto mais imunidade para o seu organismo, o que ainda contraria o item 4.3 da resolução número 16 de 1999, os artigos 21, 23 e 56 do Decreto-Lei número 986/1969 e o item 3.1 da Resolução Anvisa número 259/2002. Dessa forma, a Coral encaminha o indeferimento à solicitação da empresa compartilhada por este diretor. Bom, está em discussão, não havendo... Jaime, nós já tivemos, se eu não me engano, outros 2 casos tratando com um objeto muito parecido. Eu não sei se é idêntico, porque nesse caso houve uma exigência, mas nos outros casos, pelo que eu me recordo, não tinha havido exigência. Isso também era um ponto de discussão aqui entre a gente. Mas a questão aqui é a concessão ou não de revalidação de um registro de produtos da área de alimentos em função de constar na rotulagem desse produto o site da empresa. E em função de, no site de divulgação desse produto, haver informações que não são compatíveis com... Exatamente. De não serem compatíveis com as restrições para a atribuição de propriedade funcional a alimentos. Naquela ocasião, eu pedi vista desse processo. Então, para fazer um julgamento uniforme e para eu poder considerar todos os processos que são com o mesmo objeto de uma vez só, eu vou pedir vistas desse daqui, e aí eu trago os processos em conjunto com a minha posição a respeito deles. Então, o meu pedido é de vistas em relação a esse processo. Bom, da minha parte, não tem problemas. A gente concede vistas ao Jaime. Alguma consideração adicional, Genô? Não, eu só queria colocar uma questão, que é a questão dos prazos, né, que nós temos. Né? O prazo da reunião fechada é diferente do prazo da reunião aberta. Quer dizer, a reunião aberta nós temos um prazo maior. Nas reuniões fechadas, como elas são praticamente semanais, é para voltar na segunda. Né? E esses processos foram retirados em 24/4. Eu acho que nós temos 2 questões. Quer dizer, a retirada de vista, para mim, não tem nenhum problema. Mas eu acho que tem uma outra decisão, Barbano, é de decidir, então, que venha na próxima, na segunda reunião aberta, que venha, então, o parecer dos 3 projetos, dos 3 processos que foram retirados em vista, que é o encaminhamento que eu faço. Pode ser, Jaime? Jaime. Okay. De fato, existe a norma, a previsão de retorno à pauta, eu acho que na 2 reuniões subsequentes. Tá? Eu estou me dedicando ao máximo para cumprir esse prazo. Lembrando que nós estamos em 3 diretores aqui, a agenda está, em função disso, carregadíssima. E, por vezes, fica impossível. Fica impossível de cumprir esse prazo. Eu estou me pautando na necessidade de fazer uma boa apreciação do caso, um bom julgamento e, na medida do possível, trazer dentro desse prazo previsto na resolução. Eu só queria colocar que eu não estou falando isso como crítica. Né? Como nós estamos sendo muito rigorosos nas regras, inclusive de pedido e de coisa, eu acho que nós temos que ser rigorosos. Concordo plenamente com o argumento do Jaime. Eu acho que realmente a gente está muito assoberbado. Mas eu acho que abre uma expectativa para a empresa, quando ela tem um pedido de vista, que a gente tem que cumprir essa expectativa. Só isso. Está perfeito. Eu acho que, entendendo que são
2 sessões da mesma natureza, normalmente esse prazo dá aí um mês e meio, entendendo que o Jaime está manifestando aqui o esforço dele de trazer o processo com o máximo de convicção da parte dele para nos ajudar no julgamento. Né? E aí eu entendo também as considerações do Agenor e pedir que fique registrado, então. Bom, tendo o pedido de vistas concedidos, nós temos o próximo item 2.217, com pedido de julgamento em sigilo já aprovado. O próximo item é o item 2.212, que faz parte da planilha 11 de 2012, de recursos da área de registro de medicamentos, cuja relatoria tem sido feita por mim, que ainda estou diretor supervisor da área. Tá bom, esse é o parecer. Mas isso está escrito aqui, não está? Processo número 25.351.069.847/2008-15, de interesse da empresa Hipermarcas S.A. O item tem um pedido de manifestação oral por parte da senhora Fernanda Duarte. É um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de petição de alteração de nome comercial do medicamento similar. O dispositivo, segundo a GGMed e a Corec, é um dispositivo legal inadequado para tal solicitação, indicando que não há previsão legal de utilização de petição de alteração de nome comercial para unificação de registros de medicamentos de mesmo princípio ativo. Esse tipo de alteração, no entendimento da Corec, deveria ser solicitado por meio de petição própria. Houve sugestão de negar provimento ao recurso. Esse recurso já esteve pautado aqui na reunião do dia 7 de dezembro de 2011, a reunião número 12 de 2011 aberta ao público, e foi retirada da pauta e encaminhada à Procuradoria para a elaboração de um parecer para subsidiar a decisão da ADICOL sob o ponto de vista da legalidade. O parecer da Procuradoria foi devidamente juntado ao processo, e eu vou tomar a liberdade aqui de solicitar ao procurador Max, que certamente vai se lembrar do parecer, em que ele possa externar para a diretoria quais foram aqui as conclusões da Procuradoria. Eu sei que eu te peguei um pouco de surpresa, Max, mas... Não, mas eu vou lembrar, ele está aqui. Não, e como é um assunto que não é recorrente, eu acho que é um parecer, inclusive, importante, porque orienta a diretoria em relação a esse tema. Acho que é fundamental que você mesmo possa nos falar sobre o parecer. Depois, na sequência, nós vamos abrir os 5 minutos para Fernando. Eu posso inverter em passar a palavra à senhora Fernanda Duarte, e depois, na sequência, o que você acha, Max? Ou então eu passo para você já direto. Então, Maxiliano, por favor. Eu vou me restringir a leitura da fundamentação. Peço licença para fazer a leitura. Não é muito extensa. Então, trata-se de solicitação de parecer jurídico, deliberado pela diretoria colegiada, em reunião aberta ao público no dia 12, na reunião número 12 de 2011, realizado no dia 7 de 12 de 2011.
sobre a legalidade do pedido de alteração do nome comercial do medicamento similar a Livorial cloridato de benzedamina, formulado pela empresa e laboratório Neoquímica Comércio e Indústria LTDA, posteriormente sucedida pela empresa Hipermarcas. A consulta tem por finalidade fornecer subsídios para a decisão da diretoria colegiada acerca do recurso administrativo interposto pela interessada em face da decisão de indeferimento proferida pela Gerência Geral de Medicamentos, GGMed, com base em parecer técnico da Coordenação de Pós-Registro, COPRE, da Gerência de Tecnologia Farmacêutica, GTFAR. Da análise jurídica, a Lei 6360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos e outros produtos, em seu artigo 5º, contempla diversas normas relativas ao nome comercial de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Confira-se. Artigo 5º. Os produtos de que trata essa lei não poderão ter nomes ou designações que induzam a erro. É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade de registro com a ordem cronológica da entrada de pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando não existir registro anterior. Parágrafo 2º. Poderá ser aprovado o nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado pedido de registro anterior, por motivo de ordem técnica ou científica. Parágrafo 3º. Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto no prazo de 90 dias da data da publicação do despacho no Diário Oficial da União, sob pena de indeferimento do registro. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa, sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante da farmacopeia brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nome ou designações de fantasia. O Decreto 79.094, de 77, que regulamenta a 6360/76, apresenta nítida conceituação para o nome comercial dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, prevista no artigo 3º, inciso 25. Inciso 25. Nome comercial. Designação do produto para distingui-lo de outros, ainda que do mesmo fabricante ou da mesma espécie, qualidade ou natureza. Ainda, em seus artigos 4º, 5º e 6º, o mencionado decreto também estabelece regras sobre o uso do nome comercial, em verbos. Artigo 4º. Os produtos de que trata este regulamento não poderão ter nome ou designação que induza a erro quanto à sua composição, finalidade, indicação, modo de usar e procedência. Artigo 5º. Os medicamentos contendo uma única substância ativa e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos não poderão ostentar nome de fantasia. Artigo 6º. É vedada a adoção de nome igual ou semelhado para produtos de composição diferente, ainda que do mesmo fabricante, ficando assegurada a prioridade de registro pela ordem cronológica da entrada de pedidos no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Poderá ser aprovado o nome do produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado o pedido de registro anterior, por motivo de ordem técnica ou científica. Parágrafo 2º. Quando ficar comprovado pelo titular a existência de marca, caracterizando colidência com o nome de produto anteriormente registrado no Ministério da Saúde, a empresa que haja obtido tal registro deverá efetuar a modificação do nome colidente, no prazo de 90 dias da data da publicação no Diário Oficial da União do respectivo despacho do diretor do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, sob pena de cancelamento do registro. Parágrafo 3º. É permitida a mudança de nome de produto registrado antes da sua comercialização, quando solicitado pela empresa. Nota-se que a legislação sanitária preocupa-se em proteger os usuários dos riscos que eventualmente podem ser ocasionados pelo nome comercial, já que constitui um dos elementos identificadores do produto, individualizando-o e distinguindo-o dos demais. Diante do quadro normativo acima delineado, cumpre analisar a questão relativa aos nomes comerciais de dois medicamentos de mesmo princípio ativo de uma mesma indústria farmacêutica. O tema já foi objeto de consultas jurídicas pretéritas, tendo essa Procuradoria concluído arrimada nas informações técnicas prestadas pela área responsável pela nota técnica COMED número 32, de 18/8/2004,
pela impossibilidade de simultânea titularidade de registro por uma mesma empresa de medicamentos idênticos com nomes comerciais distintos. Com efeito, o nome comercial constitui um dos elementos integrantes do registro, tendo por finalidade primordial a identificação do produto registrado, especialmente perante os usuários, distinguindo-os dos demais, ainda que seja da mesma espécie, qualidade ou natureza e do mesmo fabricante. Nesse contexto, a manutenção de medicamentos idênticos do mesmo fabricante, com 2 registros e nomes diferentes, pode induzir o usuário a erro, levando-o a crer que adquire um produto diferente, que na realidade não o é. Para melhor compreensão, transcreve-se excesso do parecer número 58/2006, PROC/Anvisa, de 25/9/2006. Documento em anexo. Item 8 do referido parecer. Ocorre que o artigo 3º, inciso 10 da Lei 6360, define o registro dos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária nos seguintes termos: inscrição em livro próprio, após o despacho concessivo do dirigente do órgão do Ministério da Saúde, sob o número de ordem dos produtos de que trata essa lei, com a indicação do nome, fabricante, da procedência, finalidade e dos outros elementos que os caracterizem. Item 9. A interpretação de tal dispositivo, em consonância com o caput do artigo 5º da Lei 6360/76, que proíbe nome ou designações que induzam a erro, leva à conclusão de que o nome de medicamento constitui um dos elementos identificadores do produto, que deve ser perfeitamente individualizado pelo conjunto de elementos que o caracterizam, para distingui-lo de outros, ainda que do mesmo fabricante ou da mesma espécie, qualidade ou natureza. Logo, não se admite que medicamentos idênticos, com a mesma forma, apresentação, indicação terapêutica e etc., inclusive do mesmo fabricante, recebam registro com nomes diferentes, pois a diferenciação no nome estaria vinculada à variação dos demais elementos de caracterização do produto, sob pena de induzir o consumidor a erro, ao crer que adquire medicamento diferenciado que, na verdade, não é, em nítida ofensa ao fundamento legal do nome comercial, segundo o qual a designação do produto distingue-o dos demais, ainda que sejam da mesma espécie, qualidade ou natureza e do mesmo fabricante. A identificação do medicamento é tão relevante como procedência apta à diferenciação do produto pelo consumidor, que o legislador também proíbe a utilização de nome ou designações de fantasia para medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, além dos imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos, que deverão ser indicados pela iluminação constante da farmacopeia brasileira. Finalmente, impera notar que o artigo 16 da Lei 6360 aponta como requisito específico para o registro de medicamento a apresentação de informações econômicas, inclusive com dados sobre a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, acompanhados de seus respectivos preços. Nesse contexto, a adoção de nomes diferentes para medicamentos idênticos pode ser passível de mascarar as reais condições de mercado, a competitividade no setor farmacêutico e a avaliação do preço dos medicamentos, em prejuízo ao consumidor, com interferência nas atribuições legais conferidas à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, CMED, nos termos da Lei 10742/2003. Aliás, caso entenda necessário, a Gerência Geral de Medicamentos deve colher manifestação da CMED acerca da pretensão ora formulada de sua repercussão no mercado farmacêutico. Diante do exposto, conclui-se com fundamento a interpretação teológica e sistemática da legislação sanitária que não se admite a simultânea titularidade do registro de medicamento a uma mesma empresa, com a adoção de nomes diferentes para os produtos farmacêuticos idênticos. O mesmo posicionamento foi defendido na informação consultivo número 107/2006, Procuradoria Anvisa, de 30/10/2006, que, apreciando caso similar aos presentes autos, laboratório que detém o registro de 2 medicamentos com o mesmo princípio ativo e diferente nome comercial em decorrência da transferência de titularidade, ratificou decisão da Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisas e Ensaios Clínicos, com fundamento na citada nota técnica COMED número 32/2004, no sentido de que um dos medicamentos deveria ter o registro cancelado. Restou destacados na informação consultivo 107/2006, contudo, que a providência de cancelamento do registro deve respeitar o direito de ampla defesa contraditória em favor da empresa interessada, de forma que, anteriormente à decisão administrativa de cancelamento, deve o titular dos registros ser intimada para oportunidade de manifestação, cujas alegações devem ser objeto de apreciação e julgamento pela autoridade competente, com a prática de um ato administrativo devidamente motivado, tudo em conformidade com o disposto na Lei 9784/99,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, de forma a garantir o direito dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Assim, pelas razões acima expostas, ratifica-se o entendimento consolidado nessa Procuradoria no sentido da inviabilidade de adoção de nomes comerciais diferentes para produtos farmacêuticos iguais à mesma empresa. É certo que, no caso em apreço, a própria detentora dos registros vem atuando para que se conformar ao posicionamento ora defendido. O primeiro peticionamento à alteração do nome comercial do medicamento Aloviral para Fornegoral é posteriormente requerendo em sede de recurso a unificação dos processos. Ocorre que, conforme já divisado pela Corec/GGMed, a petição protocolada pela empresa é nitidamente inadequada para os fins buscados. Sem dúvida, a alteração de nome comercial do medicamento Aloviral para Fornegoral, ainda que admitida, não geraria a unificação dos processos, já que os dois produtos com o mesmo nome permaneceriam com números de registros distintos. Dessa forma, opina-se pela negativa de provimento ao recurso, devendo ser instaurado regular processo administrativo para fins de cancelamento do registro de medicamento Aloviral, já que este ainda não foi comercializado e a detentora do registro demonstrou desinteresse pela manutenção do nome comercial, competindo à interessada peticionar, caso queira, a inclusão de nova apresentação no registro do medicamento Fornegoral. Conclusão: ante o exposto, ratifica-se o entendimento consolidado nessa Procuradoria no sentido da inviabilidade de adoção de nomes comerciais diferentes para produtos farmacêuticos iguais da mesma empresa. Não obstante a atuação da empresa interessada com o objetivo de se conformar ao posicionamento ora defendido, conclui-se que a petição de alteração de nome comercial é nitidamente inadequada aos fins almejados. Opina-se pela negativa de provimento ao recurso interposto, devendo ser instaurado regular processo administrativo para fins de cancelamento do registro do medicamento Aloviral, competindo à interessada peticionar, caso queira, a inclusão de nova apresentação no registro do medicamento Fornegoral. Bom, só para esclarecer, então, é uma situação pouco frequente e é bom que fique claro. Uma empresa adquiriu outra empresa, tem dois medicamentos de composição idêntica e que são similares e teriam passado por estudos de bioequivalência, portanto, pode-se dizer que são também bioequivalentes. O que a empresa pediu aqui foi a utilização de um mesmo nome para dois medicamentos com registros distintos, porém de composição idêntica e bioequivalentes. A questão que eu acho que é importante aqui é, primeiro, tem essa posição jurídica da Procuradoria e tem também a questão da forma com que isso foi peticionado da Anvisa, que é o que a Corec e a GGMed indicam como motivo para o indeferimento. Nós, aqui em dezembro, falamos, olha, se é só uma questão da formalidade, nós precisamos entender melhor. E, por isso, encomendamos o parecer da Procuradoria, né? Eu vou passar a representante da empresa por 5 minutos, depois nós retomamos aqui a discussão. Fernanda, por favor. Boa tarde a todos. Novamente aqui, né, nós gostaríamos de ressaltar o interesse da empresa, na verdade, de fazer uma regularização dos processos em virtude da empresa já possuir os dois registros e da empresa entender que, fazendo-se uma petição de alteração de nome comercial, essa seria uma forma mais rápida que essa agência entenderia e realizasse ações internamente para que se fizesse a unificação dos processos e a republicação do registro do produto Aloviral com o número de registro do produto Fornegoral, visto que os produtos se diferem somente no nome comercial, né? A empresa entende, e até por esse motivo ainda não comercializou o produto Aloviral, né? Baseado no artigo 5 da Lei 6360, que foi relatado, né, que os produtos que trata essa lei não poderão ter nomes ou designações que induzam a erro,
e pela Lei 9279 de 96, né, que não são registráveis como marca, dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto. Então, foi uma forma que a empresa entendeu de que esse tipo de petição fosse realizada e que essa unificação fosse realizada de uma forma mais rápida, que ela não perdesse e não tivesse que peticionar novamente um novo registro. Né? Então, o entendimento da empresa é que, como os produtos eram iguais, somente fazendo-se o peticionamento da alteração de nome comercial, internamente dentro da agência, esta poderia estar fazendo, né, tanto a republicação do registro, quanto a unificação dos processos. E a gente ressalta, né, novamente, que a ideia da empresa é que as apresentações hoje publicadas por Ivoral tornem-se novas apresentações, né, para o Fonergoral. E que, com isso, com o protocolo da alteração de nome comercial, a Anvisa faria a unificação, a republicação de registro, regularizando toda a situação dos produtos em si. É isso, obrigada. Fernanda, eu tenho uma dúvida com você. Sim. Esses produtos são fabricados na mesma fábrica hoje? Na mesma fábrica. Na verdade, assim, todos os produtos possuem o mesmo local de fabricação, registrados, só que o produto alívio oral ainda não foi comercializado e ainda não foi fabricado, devido à questão dessa alteração de nome comercial, visto que a própria lei cita que devemos aguardar a publicação da alteração de nome comercial para que seja feita a fabricação, posteriormente a comercialização do medicamento. Tá. Tirado essa questão da marca, é o mesmo produto. O mesmo produto. O que difere somente é o acondicionamento primário. É uma mesma forma farmacêutica colutório, diferenciando somente no acondicionamento primário. Bom, eu achei importante sedimentar essa informação, porque nós temos uma situação, eu quando li esse recurso achei bastante interessante, porque nós temos hoje uma situação onde os clones de medicamentos existem, as empresas com os clones, na verdade, obtêm registros diferentes do mesmo produto e, ora, comercializam uma parte como genérico, outra parte como similar, ora são empresas que têm mais de uma empresa e lançam o mesmo produto por uma empresa para outra empresa, com uma marca, sem marca, ou seja, similares, genéricos, diferentes, né? Então, outra coisa que tem acontecido é que empresas estrangeiras licenciam produtos para empresas brasileiras que registram esses produtos em diferentes empresas, o mesmo produto, com registros distintos e nomenclaturas distintas. Isso tem acontecido por força das normas que foram emitidas pela Anvisa ao longo dos últimos anos, entendendo que um mesmo produto poderia obter registros distintos. Claro que nessas situações todas, nós estamos falando de um mesmo produto com registros distintos e nomes distintos. A situação que está colocada agora seria de um mesmo produto com registros distintos e o que a empresa está pleiteando é que seja utilizada a mesma marca para esses dois produtos. É só para deixar isso bastante claro. Teria uma última pergunta, senhora Fernanda. Nesse caso, a empresa não pensou em solicitar a inclusão dessas novas apresentações como novas apresentações do produto que ela pretende que fique no mercado?
no momento, a empresa entendeu que ela poderia fazer através dessa petição de alteração de nome comercial. Então, como o produto não tinha sido ainda comercializado e já se tinha-se um registro anteriormente, então a empresa entendeu que, através desta petição, a Anvisa poderia fazer a unificação dos processos e a republicação do registro. Não foi solicitado em virtude da empresa já ter o registro, mesmo que seja um número diferente, do mesmo produto, porém com nomes diferentes. Tá, bom, acho que está bastante clara a situação. Não há nenhuma previsão interna de que nós tenhamos 2 registros para medicamentos, que é o mesmo medicamento e tem a mesma marca. Entendendo ainda que a empresa, ao que parece, adotou essa posição e esse caminho visando que o resultado que ela esperava fosse mais rápido do que pedir a inclusão dessas apresentações no registro do produto que ela quer que permaneça no mercado com a marca que foi declarada aqui. Então, eu abro para discussão. Jaime, Agenor, se tem alguma dúvida adicional, aproveitar e tirar com a senhora Fernanda. Jaime. A minha dúvida é a respeito de comercialização. Os 2 produtos já foram comercializados? Não, somente o Fonergoral. O Alivioral, o produto para o qual estamos pleiteando a alteração de nome comercial, não foi comercializado. E ele está registrado desde quando? 2008. 2008. Está no primeiro prazo de validade do registro, Sim. então. Cabe ressaltar que ele não foi comercializado em virtude da petição de alteração de nome comercial, visto que não foi produzido e não foi comercializado em virtude dessa petição. Bom, no meu entendimento, mais alguma dúvida, Jaime? Bom, no meu entendimento, eu acredito que é temerário para a instituição assumir a gestão de uma questão que é algo de responsabilidade exclusiva da própria empresa. Ou seja, nós vamos assumir a gestão assumiríamos a gestão daqui para frente dos nomes de marcas da empresa, no sentido sempre de estar daqui para frente convivendo com a existência de mais de um registro com nomes comerciais iguais, porque é isso que a empresa está pedindo. Eu entendo ainda que não há nenhum prejuízo por parte da empresa caso ela venha a fazer o que, no meu entendimento, é natural. Se tem um registro desde 2008, um produto que não foi comercializado ainda. Lembrando que, normalmente, as empresas têm, quer dizer, normalmente não, legalmente, as empresas têm um prazo para comercializar os seus produtos quando obtém registro. E que não há nenhum impedimento para que a empresa peça, até porque é ela própria que fabrica, a inclusão dessas novas apresentações no produto de marca que ela pretende ter e proceda, sim, conforme orienta a Procuradoria, o cancelamento do registro do produto que ainda não foi comercializado, para se evitar a existência de 2 registros de produtos, 2 processos com nomes comerciais iguais, que nós devemos acatar o parecer da Corec no sentido de negar provimento ao recurso e ficando a empresa com a possibilidade de pedir a inclusão dessas novas apresentações. Eu entendo que essa abertura, embora seja uma questão aparentemente burocrática, porque nós estamos falando aqui de termos 2 processos com o nome comercial comum, pode ser que não. Se nós passarmos amanhã a convivermos com alguma dificuldade
de caráter técnico, ou mesmo de farmacovigilância sobre esse produto, nós vamos estar falando de nós vamos passar a adotar medidas sobre marca e não mais sobre o processo e o registro. Isso, para mim, é um problema para a instituição, que nós não temos nenhuma necessidade de conviver daqui para frente, haja visto que, para a empresa regularizar a situação, ela teria um outro caminho que é tão simples quanto esse, que seria pedir a inclusão no registro do outro produto que ela pretende manter no mercado, a marca, dessas apresentações, desse que ela quer mudar o nome de marca. Então, o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso, pelos motivos já expostos pela Corec, que se referem à questão da petição, adicionados a essa questão que eu entendo que é desnecessária, a instituição assumir daqui para frente a existência de registros diferentes com nomes comerciais iguais. Eu, dessa forma, externo aqui a minha posição de acatar o voto da Corec. E abro novamente para discussão. Jaime Agenor, se tem alguma dúvida? Eu não tenho, já adianto que a minha posição é acompanhar o voto do relator. Eu só queria fazer algumas considerações a respeito dessa questão de nome comercial, porque é um assunto que é o primeiro recurso que a gente está julgando, mas esse assunto já circulou por aqui. E agora, nas discussões a respeito de eventual ajustes no 79094, essas questões tornam a aparecer, né? Eu creio que a principal questão em relação à utilização de nomes comerciais, e é nesse sentido que justifica uma regulação em relação a essa questão, é a potencial indução de consumidor a erro, né? Não acredito que não seja por outro motivo que o próprio artigo 5º da 6360 diz lá que os produtos que trata esta lei não poderão ter nomes ou designações que induzam o consumidor a erro. Existe uma hipótese muito clara da possibilidade do nome comercial induzir o consumidor a erro, com prejuízos sanitários, que é essa própria hipótese que está na lei. 2 produtos distintos, com princípios ativos distintos, com indicações distintas, etc., que têm o mesmo nome comercial. Isso é uma hipótese óbvia em que o consumidor pode se confundir pelo nome e achar que está comprando um produto e, na verdade, está adquirindo outro, com as consequências disso para a saúde dele. Então, essa é uma hipótese óbvia. As outras hipóteses em que produtos idênticos, embora com registros distintos aqui na Anvisa, possuem o mesmo nome comercial, eu vejo com certa relutância, eu não vejo tão clara a questão da indução a erro. Não é? O produto é idêntico para efeitos do consumidor. Se ele comprar o produto registro A ou registro B, na verdade ele está comprando o mesmo produto. Né? E eu também tenho a impressão, logicamente que não estou embasado em nenhuma pesquisa, nenhum dado concreto para dizer isso, mas tenho a sensação de que o consumidor adquire um produto não baseado no número de registro dele. Né? Os critérios são outros, desde a prescrição, desde a marca que ele confia, até a própria indicação, o próprio nome comercial do produto. Mas é interessante que no decreto, no artigo 6º do decreto, ele traz algumas coisas além do que traz a lei para efeitos de nome comercial. Por exemplo, é vedada a adoção de nome comercial ou assemelhado para produtos de composição diferente, aquela hipótese clara que foi dita, ainda que do mesmo fabricante, ficando assegurada a prioridade de registro. Muito bem. Mas também o decreto garante que produtos que ainda não foram comercializados possam ter o seu nome comercial alterado pela empresa. É o parágrafo 3º do artigo 6º do decreto. É permitida a mudança de nome do produto registrado antes de sua comercialização, quando solicitado pela empresa. É uma prerrogativa, vamos dizer assim, que o decreto atribui às empresas, de fazer essa alteração de nome comercial. Talvez o que nós não tenhamos hoje aqui, e que
no meu entender, justifica, sim, o não acatamento do pleito da empresa, é uma procedimentalização e alguma definição de critérios para que se exerça essa prerrogativa aqui do artigo 3º. Né? E que eu consigo vislumbrar algumas hipóteses em que essa alteração poderia ser feita. Nesse caso específico, não me resta dúvida de que, não havendo essa procedimentalização e havendo questões a serem ainda consideradas pela Anvisa como critérios para que haja essa alteração do nome comercial antes da comercialização do produto, e mais do que isso, havendo a possibilidade da empresa optar pela alternativa de peticionar uma alteração nas apresentações do produto, de um dos produtos registrados, pedindo o cancelamento do outro registro, que vai ficar inutilizado, me parece que justificaria a empresa ter feito a opção por essa alternativa, porque, de fato, a outra alternativa gera discussões como essas que estão sendo geradas aqui, além de não haver uma previsão legal específica, uma previsão procedimental aqui nas normas da Anvisa específica. Mas eu creio que, em algum momento, a gente vai precisar aprofundar essa discussão a respeito de nomes comerciais, porque, no meu ver, ela não é muito clara quanto a essas hipóteses em que o consumidor é induzido a erro. E, entendendo que essa é a premissa básica que justifica a regulação do nome comercial, eu creio que há situações em que, mesmo prevalecendo 2 registros, mesmo prevalecendo 2 processos, essa indução a erro ela não se verifica. Tá? Então, nesse sentido, eu acompanho sim o voto do diretor relator e acredito que vamos ter que nos debruçar sobre essa questão em algum momento, porque ela é de fato relevante. Perfeito. Agenor? Bom, eu só quero dizer 2 questões, Barbano, muito rapidamente. Primeiro, eu quero dizer que eu acompanho o voto da Corec e acompanho o parecer da Procuradoria por uma questão até muito simples, né? Porque, na verdade, a gente tem que saber quando o consumidor vai pegar isso ou quando o médico vai prescrever, tem que saber qual que ele está falando, se é o A, se é o B. Então, essa complicação ela pode trazer problemas, inclusive, para o próprio consumidor e para o próprio prescritor. Qual que é que ele está receitando? É o medicamento A ou B, já que os dois são iguais. E um não é clone do outro, são as mesmas coisas com nomes diferentes. A segunda questão que eu acho, que eu não sei se é isso, que eu não estou aqui com a pauta e não vi, e não sei se na Corec está dito, que é a questão seguinte, os dois vêm com o mesmo preço? Os dois vêm com o mesmo preço? O pedido de preço é o mesmo? Eu não sei se isso já teve alguma questão discutida, porque qual o sentido de você ter 2 medicamentos com o mesmo princípio ativo, com a mesma marca, tudo? Não tem sentido. Eu acho que um dos sentidos pode ser exatamente a questão de preço, se pode ser que o setor regulatório da empresa possa pedir um preço diferenciado. Na verdade, você teria dois medicamentos, um com preço X, outro com preço Y, e isso aí traz, de novo, não só confusão, mas prejuízo para o usuário desse medicamento. Então, só fazendo essas 2 ressalvas, eu concordo com o Jaime que a gente tem que debruçar sobre isso em algum momento para conversar, mas não em cima de um processo como esse, mas para conversar isso, ver qual que é o avanço que a gente pode fazer. Eu só reafirmo que eu acompanho o parecer da Corec e voto com a Corec. Bom, então fica aprovado por unanimidade o parecer da Corec, acompanhado pela relatoria e pelos demais diretores, no sentido de negar provimento ao recurso pelas questões colocadas, mas eu acho que é importante que se faça o registro das manifestações do Jaime do Agenor, né, sobre a importância de um debate mais aprofundado sobre esse tema. E também da convicção que eu tenho que, nesse momento, nós não temos elementos normativos e nem de gestão interna para assumirmos um caminho aí de existirem 2 registros com medicamentos, com 2 registros distintos para nomes comerciais idênticos. Eu agradeço a presença, senhora Fernanda,
passamos para o item 2224. Desculpe. O 2223. É o processo número 25351-446-240-2005-11, interessado em empresa União Química Farmacêutica Nacional S.A., um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de petição de inclusão de local de fabricação de fármaco do medicamento genérico. A empresa não apresentou informações que possibilitem demonstrar que ela conhece o perfil de impurezas do fármaco do novo fabricante, o que está em desacordo com a RDC 48 de 2009, a sugestão da Corec de negar provimento ao recurso, que eu acato e coloco em discussão para os diretores. Não havendo manifestação, coloco então em votação. Jaime. Acompanho o relator. Agenor. Acompanho também. Então, aprovado por unanimidade o parecer da Corec e o voto do relator de negar provimento ao recurso. O item 2224. Processo número 25351-027-691-0086. É um recurso administrativo em decorrência da publicação da caducidade do registro do medicamento similar. A empresa protocolou renovação, o pedido de renovação do registro fora do prazo determinado por lei, alegando uma interpretação errada da RDC 25 de 2008. A Corec ressalta aqui que não há necessidade de aguardar a admissibilidade de um recurso para cumprimento de prazos legais já estabelecidos e sugere negar provimento ao recurso. Nós temos a senhora Luciane Martins, que é representante da empresa e fará uso da palavra por 5 minutos. Eu gostaria de reunir os dois processos que estão pautados para essa empresa, porque, na verdade, a caducidade ocorreu muito em decorrência do julgamento anterior de renovação de registro. Então, Sim. Eu gostaria de fazer a explanação Perfeito. conjunta. O item ao qual a senhora Luciane se refere é o item 2.225 da mesma empresa. O processo número, que na verdade o processo é o mesmo, 25351-027-691-0086, difere nos expedientes e, nesse caso aqui, se refere ao indeferimento de petição de renovação de registro e alteração de excipiente de medicamento similar. Senhora Luciana. Boa tarde a todos. A empresa gostaria de colocar que 7 anos afastam o protocolo da renovação de registro do medicamento do julgamento que está ocorrendo hoje. 2 anos e meio separaram o referido protocolo da primeira exigência exarada. Após a primeira exigência, outras 3 foram exaradas, em um intervalo de 2 anos, prorrogadas e cumpridas. Consta relatado no processo a dificuldade enfrentada por esta Anvisa na localização do documento de prorrogação da terceira exigência. A mesma situação foi enfrentada com a 4ª exigência, porém sem a mesma sorte.
pois, apesar da prorrogação e posterior cumprimento, neste caso, o protocolo não foi localizado pela Uniap, acarretando nos indeferimentos da alteração de recipiente e renovação de registro do medicamento. E resignada, a empresa recorreu das decisões, demonstrando o cumprimento tempestivo da quarta exigência, ainda que não concordando com as solicitações nela trazidas, uma vez tratar-se de complementação de documentos de acessível entendimento. Hoje, 7 anos após o protocolo da renovação de registro do produto, encontrando-se o processo com todas as informações técnicas necessárias à submissão, a empresa carece novamente de argumento acerca da existência da prorrogação de prazo da quarta exigência, enviada via SEDEX em maio de 2010 e não localizada. A empresa entende que o ocorrido com o documento de prorrogação de prazo da terceira exigência demonstra que, à época, o sistema de envio de documentos via SEDEX não era efetivo, explicando a ocorrência da não localização da prorrogação solicitada em maio de 2010. Neste contexto, considera-se digna de credibilidade a empresa ao declarar o atendimento tempestivo de todas as solicitações envolvendo o processo de renovação de registro do medicamento Simvastim. Passando aos argumentos ligados ao recurso da publicação da caducidade do registro, esclarece-se que tal somente ocorreu devido à transição entre interpretações sobre a concessão do efeito suspensivo nos recursos administrativos. A empresa ainda discutia a renovação anterior, de 2005, que estava em recurso administrativo na fila de admissibilidade, quando da abertura do período de renovação de 2010. Como à época foi orientado que a empresa deveria aguardar a publicação do despacho concedendo efeito suspensivo ao recurso, a mesma não realizou o protocolo da renovação posterior, pois ainda não estava concluída a análise da renovação de 2005. Cabe esclarecer que até este momento era vigente a interpretação dada à RDC 25 sobre a concessão de efeito suspensivo, de que o mesmo era conferido no momento da análise da admissibilidade e posterior despacho. Tal interpretação foi superada em razão da previsão da Lei 9782, que permite o entendimento que o efeito suspensivo é conferido no momento da interposição do recurso, dando novo direcionamento às ações pela empresa adotadas. A iniciativa de peticionar a renovação fora do prazo surgiu após orientação dada em parlatório, onde se esclareceu que o efeito suspensivo era concedido no momento da interposição do recurso. Neste momento, a empresa viu-se vitimada pela mudança de entendimentos e orientações, que a deixaram sem condições adequada para proceder com a renovação sem que a mesma fosse acompanhada dos devidos esclarecimentos, essenciais, porém capazes de levar à apreciação a petição de renovação do ano de 2010. Tais alterações de interpretação dos diplomas legais acarretaram na decretação da caducidade do registro e, posteriormente, no recurso desta decisão. Para este recurso, a empresa questionou a Corec o motivo de ir a julgamento antes mesmo do despacho de admissibilidade, pois o mesmo deu entrada na Uniap há apenas 7 meses. Em resposta, foi informado que optou-se por adiantar o julgamento, por haver outros recursos relacionados, em nome dos princípios da economia processual e da eficiência. A empresa ficou satisfeita com o retorno e enseja que tais princípios basilares da administração pública sejam igualmente aplicados quando da decisão dos recursos de renovação de registro e alteração de recipiente, processos que há 7 anos aguardam decisão, pois aposta na superação da discussão envolvendo a prorrogação da quarta exigência exarada. Por fim, os
solicita à empresa que retorne o processo de renovação de registro e alteração de recipiente à área técnica para a conclusão da análise e que, pelos fatos e fundamentos expostos, seja considerada a petição de renovação de 2010 e demais petições pós-registro concomitantemente protocoladas, possibilitando a análise técnica dos documentos, onde poderá ser verificada a qualidade da documentação, culminando com a renovação do registro do medicamento Simvastatin. Obrigada. Bom, só retomando, então, é importante aqui salientar o seguinte: tem dois expedientes aqui em julgamento. O primeiro deles se refere ao julgamento de indeferimentos de alterações pós-registro solicitadas pela empresa e que foram negados pela GGMed. Entre o protocolo, a posição final da GGMed, o julgamento do recurso dessa solicitação de alteração de recipiente do medicamento, a empresa deveria ter protocolizado o pedido de renovação do registro. E não o fez. E isso ensejou a publicação da caducidade do registro, que foi feita e gerou um novo recurso, que é esse segundo recurso que a empresa pede, com o qual a empresa pede a revogação da determinação de caducidade do registro por não pedido de renovação no prazo devido. Então, aqui, em que pese essas questões de prazos e mora administrativa que a empresa alega, na análise desse pedido de alteração de recipiente, tem uma questão maior colocada aí, que é o fato da empresa, em 2010, ter solicitado o registro, a renovação do registro do produto fora do prazo. E a Corec entende, como sempre o faz, que quando há um motivador maior para o julgamento de um recurso, que há necessidade de que esses julgamentos sejam feitos em conjunto, por isso pautou o julgamento aqui para a diretoria colegiada. Eu tenho uma única pergunta a fazer para a senhora Luciane. Esse protocolo de renovação do registro em 2010, ele foi feito no prazo previsto em lei ou fora do prazo previsto em lei? Na verdade, pelos motivos que foram colocados, ele foi feito fora do prazo. Sim. Acho importante ressaltar que em nenhum momento, em que pese, volto a repetir, compreenda a manifestação de descontentamento da empresa com esses prazos todos que foram que acabaram ocorrendo ao longo da tramitação desse primeiro pedido. Nunca houve, como nunca haverá por parte da Anvisa, nenhuma manifestação no sentido de isentar as empresas do cumprimento dos prazos na petição da renovação dos seus registros, independentemente de quais sejam os processos que estejam em tramitação internamente. A empresa tem o dever, e essa é uma responsabilidade única e exclusiva da empresa. Então, a proposição aqui, aproveitando que a senhora Luciana pediu para que o julgamento fosse feito em conjunto, é justamente no sentido de indeferir o recurso que trata
da revogação da caducidade e, dessa forma, estando o registro já expirado e não renovado, perderia o objeto do julgamento do recurso anterior. Nesse sentido, eu coloco para os diretores que a minha posição é de acatar o recurso pela manifestação, inclusive, da empresa, e que, de fato, a renovação do registro foi feita, a solicitação foi feita fora do prazo previsto em lei. Então, o meu voto é nesse recurso acatar o parecer da Corec de negar provimento, mantendo a caducidade do registro, e declarar o outro prejudicado por perda de objeto. Esse é meu voto, que eu coloco em discussão para a manifestação dos diretores, e inclusive do procurador, caso ele entenda que tem algo a ser tratado. Max. Sim, me restou uma dúvida, Renato. A empresa alega que não fez o pedido dentro do prazo porque havia recorrido de uma decisão, de uma exigência, de um ato nosso, que seria, no caso, preliminar a esse pedido. E houve ou não houve manifestação com relação ao efeito suspensivo, ou se antes de que se extinguisse o prazo para o pedido? Bom, acho que essa é uma pergunta que fica, mas o que eu acho que é fundamental aqui. Houve uma solicitação de alteração de excipiente do medicamento. Essa alteração encontrava-se em análise, seja pela área técnica, pela Corec, pela diretoria colegiada. Chegou a data do pedido da renovação do registro, que não reza nenhuma relação direta com a tramitação dessa solicitação de alteração da formulação do produto. Então, no meu entendimento, independentemente do efeito suspensivo ou não desse recurso, que era um fato específico que estava em julgamento, a empresa tinha um prazo previsto em lei para a solicitação da renovação do registro. E esse pedido de renovação não tinha nenhuma relação direta com o que estava em análise aqui na Anvisa. O que estava em análise era um pedido de alteração da formulação. Não havia um pedido de renovação anterior de registro, o que era um assunto distinto que estava em análise. E eu volto a repetir, concordo com a empresa, o seu manifesto de descontentamento com os prazos, mas, de qualquer maneira, em nada se alterava o curso normal do registro, que na data do vencimento, até 180 dias antes do vencimento, a empresa precisa entrar com a pedido de renovação. Isso não foi feito. Mas acho que a sua pergunta pode ser respondida pela Corec. Eu preciso que o Renato use o microfone, Janot, por favor. Boa tarde a todos, né? São duas petições. Em 2005, a empresa protocolou uma petição de alteração de expiente e uma petição de renovação. O que o Dr. Barbano explica é que essas petições correram seu curso normal na GGMed. Foram feitas, como narrado pela própria empresa, 4 exigências. Essas exigências foram cumpridas ou não cumpridas e, dentro desse prazo de avaliação, venceu-se também o prazo de uma nova renovação. Então, portanto, a empresa deveria ter cumprido naquele momento tanto as regras de exigências do registro de 2005 e da renovação de 2005, como também o protocolo da renovação em 2010. Então, não havendo, tendo sido protocolado essa renovação fora do prazo, como foi destacado no recurso, não há mais o que se falar em qualquer provimento de outras petições, já que o recurso estaria caduco. Portanto,
a decisão que o Dr. Barbano encaminha é muito adequada, ou seja, as petições restam prejudicadas, as outras duas petições, frente à declaração de caducidade, se esse for o entendimento da diretoria colegiada. Agora ficou mudo. Ah, não, voltou. Mais alguma consideração, Max? Jaime? Agenor, alguma consideração adicional? Bom, então eu submeto à votação o voto no recurso relativo ao item 2224, de negar provimento ao recurso, mantendo a caducidade do registro. Jaime? Acompanho o relator. Agenor? Acompanho o relator. Bom, e manifesto o entendimento que desta feita fica prejudicado o julgamento do recurso do item 2225 por perda do objeto do recurso. Isso requer alguma manifestação dos diretores, Max? Não, né? A não ser que haja alguma manifestação em contrário. Há algum entendimento em contrário, Jaime? Uma decisão da DICOL, como qualquer outra, né? Então, eu acompanho o relator no sentido de que deve ser extinto sem julgamento de mérito, porque perde o objeto. Perde o objeto. Agenor concorda, né? Então, o item 2225 fica prejudicado o julgamento, extinto o recurso por perda do objeto. Eu agradeço à senhora Luciane Martins. Muito obrigado. Passamos, então, ao item 2226. Processo número 25351, 725861-2008-09, empresa interessada Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica, um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de petição de registro de medicamento específico. Houve dificuldade da Anvisa em determinar o enquadramento do produto de forma definitiva. A transferência da responsabilidade entre as gerências e coordenações diferentes da SGMED causou ao agente regular dificuldades em atender às legislações vigentes. A Corec reanalisou a documentação apresentada e entende que é pertinente o enquadramento do produto como medicamento específico e, dessa forma, propõe dar provimento ao recurso e retornar à área técnica para análise segundo os normativos vigentes. Eu coloco em discussão, não havendo manifestações em votação, o parecer da Corec que eu acato. Jaime? Eu acompanho o relator. Agenor? Acompanho também. Então, aprovado por unanimidade o parecer no sentido de dar provimento ao recurso e retornar para análise o processo do item da pauta número 2.2.26. Item 2.2.27, processo número 25.000.012.243.9871, o recurso administrativo de interesse do Laboratório Farmacêutico da Marinha, contra o indeferimento das petições de alteração de excipiente e renovação de registro de medicamento similar relacionadas ao produto citado. A ausência de CBPF como única motivação para o indeferimento dos pleitos. Constatou-se conflito entre informações constantes no banco de dados da GGIMP, inspeção em 4/8/2009 e publicação do certificado de boas práticas de fabricação no Diário Oficial de 17/8/2009. Não houve emissão de exigências sobre o assunto pela área técnica. O certificado foi publicado em 30/1/2012 por meio da resolução 302. Ou seja, a Corec entende que tanto pela informação verificada lá atrás, em 2009, como depois a renovação do certificado, publicada agora em janeiro de 2012,
acabam com qualquer dúvida sobre o único fato gerador do indeferimento, que era a ausência de certificado de boas práticas de fabricação. Entende que deve ser dado provimento ao recurso e retornar para análise agora dessa alteração de recipiente. Eu acato o parecer e coloco para apreciação dos diretores. Primeiro em discussão, alguma dúvida? Jaime, Agenor, não havendo. Em votação, Jaime. Eu acompanho o relator e quero fazer só uma observação a respeito das razões apresentadas na proposta no parecer da Corec. Existe logo no final, página 258, é o entendimento desta Corec que a empresa tem por dever estar em situação de satisfatoriedade quanto às boas práticas de fabricação, contudo, diante dos conflitos de informações contidas nos relatórios de inspeção e na publicação no Diário Oficial da certificação da BPF, seria, e essa parte que eu destaco, seria razoável a emissão de exigência técnica a fim de que fosse esclarecida a publicação da certificação de BPF e, se necessário, uma retificação da publicação. Tá? Eu não entendo que é um caso de exigência, na verdade é de entendimentos entre as duas áreas internas da Anvisa para se verificar, afinal, qual o teor e qual a amplitude dessa certificação, muito mais do que formulação de exigência. Acompanho o relator. Agenor. Acompanho o relator. Então, fica aprovado por unanimidade o voto de dar provimento ao recurso e retorno para análise. Nós temos o item 2.2.8. Processo número 25.000.023.639.9925. Empresa interessada Farlab Indústria Farmacêutica S.A., no recurso administrativo decorrente do indeferimento da petição de renovação de registro de medicamento específico. O pedido de renovação de registro foi indeferido devido ao cumprimento de exigência fora dos prazos estabelecidos em resolução específica. Como a própria empresa reconhece, a exigência foi acessada inadvertidamente por colaborador alheio ao setor regulatório da empresa. Esse, por sua vez, não deu encaminhamento à exigência. O setor regulatório tomou conhecimento da exigência apenas 2 meses após o envio da mesma. A empresa alega problemas com o sistema DataVis, o que teria corroborado com a perda dos prazos. Entretanto, está claro que, neste caso, a perda de prazo não se deveu a problemas do DataVis, e sim ao fato de o colaborador da empresa que acessou a exigência não tratou de dar os encaminhamentos internos devidos, levando à perda de prazo por parte da empresa. Nesse sentido, a Corec propõe negar provimento ao recurso. Eu acato o parecer da Corec. Não houve uma dúvida, que era o pedido de manifestação do 225. Já esclareceu. Eu proponho, então, negar provimento ao recurso, acatando o parecer da Corec. Em discussão. Em votação, Jaime. Acompanho o relator. Agenor. Eu também acompanho e sinto muito pelo colaborador que inadvertidamente engavetou a solicitação encaminhada pela Anvisa. Sim. Bom, então fica aprovado por unanimidade o voto de negar provimento ao recurso, acatando inclusive o parecer da Corec. O próximo é o item 2.13. Processo número 25.000.008.590.9296, de interesse da empresa Difucap Quemobras Química e Farmacêutica Limitada. O pedido de revisão administrativa do Aresto número 31, publicado em 25/2/2010. O Aresto negou o provimento ao recurso interposto face ao indeferimento do pedido de alteração de nome comercial do medicamento similar em questão. Identificado o vício de legalidade que justifique a revisão da decisão conforme o parecer (003 de 2012) da Corec,
consubstanciado conforme apresentado no dia 2 de maio de 2011, e a Corec, por consequência, sugere dar provimento ao recurso, revisando a decisão da diretoria colegiada já informada e retornando à área técnica para análise. Eu entendo que os argumentos da Corec estão corretos, acato o seu parecer no sentido de dar provimento também ao recurso. Está em discussão. Está em votação o parecer e o voto. Jaime? Acompanho o relator. Agenor? Acompanho também. Então, aprovado o parecer de dar da Corec e o voto de dar provimento ao recurso e retornar para análise. Na sequência, nós teremos os julgamentos de recurso tem ainda um item da Comissão de Recursos Área e Alimentos e depois da Corec eu vou pedir a autorização dos senhores para suspender a reunião por 5 minutos. E retornamos.